3, 2, 1, gravando! Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Ahlan sahlan, welcome, sejam bem-vindos na língua que você quiser aí. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Rudney de Paula e hoje eu estou sem o meu braço direito, às vezes esquerdo, meu amigo Omar Aburafe. Hoje eu estou aqui liderando de maneira solo esse momento, né? Mas muito feliz por mais um episódio, por mais um dia que o Senhor preparou para nós, por mais uma oportunidade. Todas as vezes que a gente acorda, a gente tem a opção de decidir se nós vamos agradar ao Senhor nesse dia ou se nós vamos só viver mais um dia. Então, nós decidimos agradá-lo ao Senhor, agradá-lo em todos os momentos da nossa vida. Então, seja muito bem-vindo a esse tempo. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai fazer muita diferença para a sua vida, de um amigo, um irmão. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero te convidar aí a fazer a sua inscrição no YouTube, se você ainda não é inscrito, a dar uma navegada nos outros conteúdos que nós temos aí, seguir nossas redes sociais, porque nós estamos construindo cultura. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. O grande fato da nossa vida é que nós vimos a glória de Jesus e isso mudou a nossa vida para sempre, tá? Jesus é a grande verdade da nossa vida. E hoje eu estou muito feliz, quero apresentar para vocês um grande amigo, um cara que não está muito nas redes sociais. Jeff Araújo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Confesso que o convite pegou um pouco de surpresa e, como o senhor mesmo disse, né, eu não sou aquele cara das redes sociais, mas poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor vem fazendo e fez na minha vida num momento como esse é incrível. Acumulou já quantos podcasts na sua carreira aí? Inúmeros. Irmãos, o Jeff, ele é líder de um projeto missionário infantil, liderado por voluntários, mas focado em crianças, né, Jeff? Focado nessa faixa etária. De quanto a quanto, assim, mais ou menos? Hoje nós trabalhamos desde os 6 meses. Uau, cara. Até 15, 16 anos. Uau, até a juventude ali, pré-juventude ali, adolescência. E recentemente nós tivemos a oportunidade de estar implantando uma igreja lá. Uau. E aí está atendendo a comunidade, as famílias, né? Vai fazer um pouco mais de um mês. Uau, que incrível. O Jeff cara, eu queria que você se apresentasse aí pra gente. Você é natural de Bauru, São Paulo. Hoje eu tenho 32 anos, sou casado com uma mulher incrível, a Carol. Eu não teria nem como estar aqui sem falar dela, né? Porque depois do Senhor, aquela que... Eu fico até emocionado, pastor, porque ela é tudo para mim depois do Senhor, né? Uma manifestação incrível do amor e cuidado de Deus na minha vida foi me presentear com a vida dela. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu permaneço nesse lugar, é porque eu tive uma mulher do meu lado que sempre me ajudou. Uau, uau. Cara, vocês vieram para cá, para Foz, para o Paraguai, logo no começo do casamento, Sim, né? começo. 1 ano de casados. Bárbaro. E estávamos planejando a construção da nossa casa e tudo, quando nós recebemos uma palavra do Senhor de sairmos de lá, né? Confesso que de primeiro momento, assim, foi bem difícil para nós, né, discernirmos e darmos esse passo tão, digamos assim, que ousado, né? Porque Você fica entre o natural e o sobrenatural, né? Isso mesmo. E as coisas caminhavam bem, né? E normalmente nós vemos o grande movimento assim da massa quando as coisas estão más, né? Ruins. Quando estão ruins, saem, né? Sim. Tipo, é a hora de abandonar o barco. Sim. O Senhor está nos direcionando. Ou até mesmo assim, o cara não deu certo no trabalho, não deu certo na vida profissional dele, aí ele fala assim, não, então eu vou ser missionário, porque daí eu vou ser sustentado por alguém. Isso como mesmo. uma última opção e não como algo, não, essa aqui é a medida da minha vida, eu entendi meu chamado e vou fazer, né? É, bem isso. E para nós, o Senhor ficou nos comunicando assim, pelo menos 1 ano e meio, sabe? Essa movimentação. Uau, cara. E
E nós em oração e buscando uma resposta, e o Senhor sempre mandando nós irmos, tacarmos fogo na carroça, deixarmos tudo. Eu me despedi dos meus pais. Muito isso, pastor. E até quando eu tive a oportunidade de compartilhar, né, com o meu pastor lá, ele nos abençoou, né, e foi muito... O que ele recebeu de Deus em relação a nós foi, assim, incrível, porque realmente foi um lar paterno, sabe? Que nos deu destino, que, vai. Só que, assim, nós não estamos te enviando, né? A ideia, tipo, a mensagem da igreja para nós foi isso. A primeiro momento, nós ficamos, né, um pouco... Só que nós entendemos o propósito de Deus nisso. O Senhor queria realmente que nós cortássemos todos os vínculos ali, né? Raiz, o cordão umbilical de dependência, né? Dos nossos familiares, do lugar de segurança. E o Senhor nos trouxe para uma nação que a gente não conhecia, que lá em São Paulo nós só ouvíamos coisas ruins. Coisas ruins do Paraguai. Não. Tipo, o que vocês vão fazer lá? Vocês são loucos, estão deixando tudo aqui. Vai para 25 de março. Tipo, quase isso, né? Pô, é falso lá o que você vai fazer lá? Sabe aquela conversa? Como as pessoas têm uma visão distorcida, nossa, né, do Paraguai, muito distorcida. Né, muito, muito, muito. E eu até compro a briga, né? Hoje, quando eu escuto alguém falar mal dessa nação, cara, nossa, querer arrumar problema. Assim, só abrindo um parênteses dentro disso, assim, existe algo que falavam pra você como preconceito em relação ao Paraguai e quando você chegou, mudou alguma coisa específica que você consegue se lembrar? Assim? Sim, a primeira coisa, assim, que mudou, logo de cara mesmo, foi a questão da segurança e do relacionamento com os paraguaios. Eu confesso que eu fui mais acolhido até pelos paraguaios do que pelos próprios brasileiros aqui em Foz no início, sabe? Nós recebemos uma resposta assim de amor naquele lugar que foi assim incrível. E nós que rejeitávamos ainda um pouco, porque, pensa, viemos carregado de informações, tipo assim, ó, você não pode sair depois das 6, você não pode andar com um carro brasileiro lá, que vão te roubar, vão isso, vão aquilo. Então, por muito tempo, nós não saíamos depois das 18 horas. Até que, pô, fomos vendo, né? Realmente não é isso. E isso, a questão também da segurança, né? Mais seguro que lá. Olha só, cara. Porque é uma metrópole, né? São Paulo é gigantesca, né? Bem mais seguro. Tá, aí vocês vieram... Isso era que ano, Jeff? 2017. 2017. Já fazem 6 anos. 6 anos. 6 para 7 anos. Uau, cara, que incrível. É missão Raya? Em hebraico, né, se fala Raya. Porém, em português a gente usa o Aya porque o H não muda o som, né? E é bem interessante o senhor tocar nisso, porque nós viemos de lá, né? Com o ministério funcionando, né? Tinha a casa de recuperação, a igreja. Nós estávamos na frente ali do evangelismo, sempre participando. E até que o Senhor nos deu a oportunidade de iniciarmos um ministério de adolescente lá. Uau. O Senhor encerrou o ciclo da casa de recuperação e nos deu a vocação ali, né? O chamado momentâneo ali para nós... termos esse projeto, para assumirmos o Ministério de Adolescentes da igreja. E naquele momento eu não entendia muito o que o Senhor queria fazer, né? E um dos momentos de orações, assim, o Senhor nos mostrou que era um preparo para algo que estava por vir realmente. E pensa, o Senhor me tirou da casa de recuperação, das missões urbanas, né? De ir nas biqueiras, nas favelas, e me colocou para trabalhar com adolescente. E o Senhor falava assim para mim, ó, você viu o final de uma vida sem a minha presença. Agora você vai trabalhar na prevenção. Uau, mano. E foi um período curto, foi um pouquinho menos de um ano, o Ministério de Adolescentes lá, porque o Senhor já tinha nos comunicado em relação a vir, né? E quando nós chegamos aqui, nós viemos em 2017, junho, e as minhas aulas começariam em 2018. E nesse tempo de oração, querendo entender de Deus, né, o que Ele esperava, porque nós sabíamos que a faculdade, tudo isso daria uma demanda, né, de tempo, de horário, de tudo. Só que nós não queríamos ficar de braços cruzados, né? Nós sabíamos, tínhamos a completa convicção em Deus, que era muito além, né? E dentro disso nós começamos a orar, jejuar,
pedindo orientação para o Senhor daquilo que Ele esperava de nós aqui. E eu me lembro que nós largamos tudo, literalmente tudo, viemos sem nada. Nós andávamos, né? Não tínhamos carro, não tínhamos moto, não tínhamos recurso. Mas foi um momento muito precioso, sabe? Um momento que o Senhor fez nós crescermos em dependência, em intimidade, em graça, em amor, sabe? E eu costumo falar, né, que antes do Paraguai eu conhecia Deus, de ouvir quem Ele era. Uau, cara. Depois daqui, pastor. Uau. Aqui eu conheci o verdadeiro amor de um pai. Eu conheci o verdadeiro significado do perdão. Uau. E esse período que nós viemos para cá, assim, eu lembro dos dias que nós atravessávamos para vir numa igreja aqui em Foz, né? Atravessávamos a ponte e orando e clamando ao Senhor, sabe? E não acrescentava dor, sabe? Não era pesado, era um negócio incrível, porque de fato nós estávamos vivendo no centro da vontade do Senhor, né? E quando nós estávamos nesses momentos de orações, teve um dia que o Senhor me despertou de madrugada. Na verdade, eu estava num propósito, né, de orar de madrugada e buscar do Senhor o que Ele queria de nós. Porque nós, quando saímos de algum lugar para vir assim, a gente pensa que nós somos a resposta, né? Isso. Que temos algo novo para oferecer e tal, e tudo aquilo, né? E desde o início, assim, o Senhor colocou, você tem que contribuir com aqueles que estão fazendo. Sim, uau. Você tem que olhar para aqueles que já estão lá. Engraçado como Deus sempre faz um movimento pro coletivo, né? Nunca é um movimento para te individualizar, né? Sim. Nunca vai te dar nada para você se destacar, vai dar para você servir ao corpo, né? Sim, e eu acredito que até no início, assim, essa questão do pouco recurso, né? Justamente para isso, para nós não iniciarmos um trabalho sozinho, né? Mas para contribuirmos com aqueles que já estão ali, termos a bênção das pessoas daquela terra, né? Aqueles que já estão legitimados pelo Senhor ali, né? E dentro disso, orando, o Senhor me levou em Gênesis 1. Na madrugada, eu orando, eu achando que eu ia para a casa de recuperação também, sabe? Algo do tipo, porque eu morava bem no centro ali no início, via aquela realidade também, né? Do pessoal ali. E por um momento eu pensei até que fosse algo, casa de recuperação novamente, algo do tipo. E orando, o Senhor me levou em Gênesis. E, a terra era sem forma e vazia. E daí o Senhor me levou a estudar a realidade do Paraguai, sabe? Eu vi lá que 97% da população em 2017 tinha um censo lá que falava que era católico, com prática em ocultismo, e os outros 97%. Mano, e os outros, muita coisa. E os outros 3%, outras religiões. Incluindo a religião protestante. Sim, né? incluindo. E aí você vê aquela realidade, né? Tipo uma prostituição lá em cima, tráfico, criminalidade, tudo. E muita dependência de bebida alcoólica. Sim, né? Muita coisa, assim. muito. E os estudantes também vindo e, sabe? E dentro disso o Senhor mostrou em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. E as trevas, né? Pairava ali. E foi tão interessante que o Senhor trouxe para mim o significado de escuridão diante da física, né? Que a escuridão só existe por ausência de luz. Ausência de luz. E, cara, isso deu um start assim em mim. E o Senhor, mas tá, e o que o Senhor quer me dizer com isso? Levou um pouquinho mais na frente, bem no texto. E Deus disse, haja luz e houve luz. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me comunicar com isso, né? E aí eu fui pesquisar, estudar o texto ali. E eu lembro que um dos significados que eu encontrei em hebraico da palavra haja é manifeste, traz a existência. E aí eu comecei, né, a ver, o verbo era Deus, né? E ele estava com Deus. E aquilo começou a trazer uma revelação de Deus, porque eu nunca tinha estudado nessa perspectiva, mas aquela questão assim, era para manifestar Jesus no meio daquela terra. Sim. A terra já existia, ela já estava sem forma e vazia, né? Mas quando a luz veio, manifeste Jesus. O haja ali do Gênesis 1, né? É trazer do nada a existência. A existência. Isso foi incrível. E aí eu, achando que era algo novo, não. O Senhor falou assim, não, só faz aquilo. Só faz aquilo, só manifesta Jesus. Né? Só seja a luz nesse lugar, Ele é a luz. Sim.
E, cara, isso abriu assim. Eu falei, meu, entendi. E por isso o nome. Raiar. Raiar. E nós ainda não sabíamos literalmente o que era. Tá? E orando, conheci um casal de pastores. O pastor era paraguaio e a pastora carioca, brasileira carioca. Nossa. Estavam em Encarnação já há anos. Eles eram batistas lá e vieram para Cidade Leste e nós tivemos a oportunidade de conhecê-los. E eu compartilhando isso com ele, nós falamos, né, que nós queríamos contribuir com algo, né, com algum projeto, com alguma igreja ali, e que nós não teríamos condições de iniciar algo sozinhos, né? Ele falou, não, eu tenho um amigo que tem um orfanato ali e tudo mais. Ele falou assim, vamos lá visitar. Ele não tinha nem avisado nada, ele nem sabia se existia ainda. Nos levou lá, no local onde é hoje, né? O bairro Remancito. Considerado aí por muitos um dos piores bairros, né? De nível de criminalidade, É pro lado de Encarnação? Não, é aqui mesmo, aqui sentido Franco. Sentido Franco. Aí, chegando lá, o pastor que é proprietário do local, ele estava sentado no pátio, assim. E na hora que ele nos viu, ele começou a chorar. Cara. Chorava. Ele pegou na minha mão e falou assim, filho, eu sei por que você está aqui. O Senhor já me disse, você é resposta de oração. Vocês, né? São resposta de oração. Pode pegar todo esse lugar aqui e fazer o que você quiser. Entregou. Meu e lá, Deus, chefe. lá era um antigo orfanato, tá? Ele é um pastor batista, ele tem um colégio batista, uma igreja batista em Franco. E o local foi fechado uns anos atrás, né? Antes de nós chegarmos, por falta de recurso e também porque teve alguns escândalos assim relacionados aos funcionários que ele contratava para cuidar lá e tudo, sabe? De pedofilia e tal. Então eles fecharam. E você pega o histórico, assim, o testemunho que o pastor tem, sabe? Um testemunho muito bom. 2 dos filhos dele, uma é professora nossa na universidade, cirurgiã. Uau. Foi adotada por ele, através ali. E o outro filho dele, além de ser um pastor também, ele é engenheiro. Uau. E adotado também, sabe? Meu Deus. Então, existe algo ali naquele ambiente que o Senhor nos conduziu ali. E esse ambiente estava fechado, tá? Estava abandonado, assim. Abandonado não porque ele vive lá, mas não existia nenhuma atividade. Porém, ele deixou aberto. Então, as crianças do bairro, da comunidade, iam lá, porque lá tem campo. Iam lá. E aí, nisso, nós acreditamos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e fomos. Os primeiros desafios, assim, né? Idioma. Pensa, eu nunca Imagina. tinha... Nossa. Nunca. E tem muito Guarani ali ainda? Tem, muito. Tem crianças que só falam em Guarani. Meu Deus, cara. E foi tão interessante porque assim, eu nem espanhol sabia. Nada, pastor. Meu Deus. Cheguei e falei, como que eu vou me comunicar com essas crianças? Mucho thank you. Cuecacuela. Eu sabia que eu precisava me comunicar com as crianças. Nesse momento que nós chegamos, que o pastor cedeu o espaço, tinha pelo menos umas 30 crianças lá no dia. Meu Deus, cara. Eu falei, como que eu vou me comunicar com eles? Eu peguei um canudo, cortei esse canudo, fiz um apito, coloquei na boca e através desse som que o apito fazia, eu me comunicava com eles e gestos. Ali, Meu Deus, Jeff. ganhei o coração deles. Uau, cara. E foi incrível. Foi incrível mesmo, assim, eu senti um sentimento, assim, que eu não consigo explicar, sabe? De fato, de entender, assim, o porquê eu estava ali. E eu venho de uma família disfuncional, meus pais são divorciados, meu pai divorciou da minha mãe, eu acho que eu tinha uns 3 a 6 meses, assim, sabe? Não fui criado com ele tão presente, então eu vi todo o prejuízo que a ausência paterna trouxe para minha vida. E aí nós pegamos a história do Paraguai, a guerra da Tríplice Fronteira, onde a população masculina ali foi dizimada, né? E o próprio, eu não sei, até aqui para você falar sobre isso, existe um senso de que o pai paraguaio abandona mesmo Sim. a mulher e deixa a mulher com os filhos, e tem vários filhos com várias mulheres diferentes, né? Faz meio parte da cultura, assim, né? Sim. Meio machista. Graças a Deus, isso, dessas gerações, assim, da nossa para frente,
tem melhorado muito, mas sempre foi assim, né? Aham. É devido à guerra mesmo, cresceram sem referência, né, masculina, e aí nós olhando a história, vê que as mulheres que ergueram o país, que as mulheres trabalhavam para ter recurso para a própria guerra da Meu época, Deus. ao ponto que as crianças tiveram que ir para frente da guerra, porque já não existia mais homens, né? Meu Deus. E foi dizimada assim, a população. Então, dentro de tudo isso, nós encaramos diversos desafios e dificuldades, né? Primeiro, essa questão cultural, idioma, cultura, tudo. Segundo, esse receio que eles tinham, né? Esse preconceito com nós, com os brasileiros. Até porque, eles aprendem na escola que nós tiramos tudo deles. Sim. Já cresce, existe uma, sei, talvez você que está acompanhando o podcast não sabe, mas existe uma dívida histórica, né, do Brasil com o Paraguai. Sim. E eles ensinam isso na escola lá, né? E dentro desse contexto, assim, o Senhor me comunicava muito a relação assim, existe uma dívida de sangue entre o Brasil e o Paraguai. E sangue só se paga com sangue. Então é o meu sangue sobre essa nação. Uau, cara. E, pastor, Uau. isso... E nós começamos a receber tanto amor ali. Vendo aquelas crianças, sabe? Ouvindo sobre Jesus. Dando a oportunidade de nós entrarmos nas suas casas, tocando nas famílias. E foi incrível, tem sido incrível, tá? Desafiador. Confesso que por muito tempo foi eu e a esposa só. Aí nós tivemos uma equipe. Hoje tem uma equipe grande, hoje, né? graças ao Senhor. Conta com quantos voluntários hoje? Hoje tem em média assim, a equipe de governo, digamos assim, tem pelo menos 20. Certo. Mais voluntários, tem um grupo ali de 30 a 50 pessoas que, Uau. sabe, que são rotativos. Equipes rotativas. E só que assim, nós fomos entendendo a movimentação de Deus em relação a nós também, né? No sentido que os três primeiros, nós estávamos bem ativos, a full. Aí, um ano antes da pandemia, a nossa igreja, lá de onde nós viemos, enviou um casal de missionários para viverem ali e para nós conseguirmos aumentar o alcance, né, as atividades e tudo. E foi incrível, Rodolfo, Thalita, hoje eles são pastores da nossa igreja. E foi uma bênção, assim, porque foi um avanço para o projeto de sair das crianças e alcançar as famílias. Sabe? Só que com a pandemia e, né, com essa ponte fechada, tempos e tempos, a nossa igreja entendeu por melhor que era retirar eles até recurso. Eles estavam em processo de documentação, né? Então era... A ponte ficou fechada aqui uns 6, 7 meses, né? Um tempão. E então recolheram eles, né? E o projeto permaneceu. Nós fomos assistindo as famílias ali, né? Com campanhas de cesta básicas, manifestações que naquele momento era permitido pelo governo. Nós resolvemos respeitar muito bem isso, né? E saindo desse período de pandemia, eu e a Carol, nós sentimos muito daí. Porque a equipe em si, pós-pandemia, dizimou, né? Tipo, cada um foi para um canto, a maioria eram estudantes de medicina também, né? Então, e a Carol trabalhando, eu trabalhando e estudando, e nós tínhamos que se mover para se sustentar e tudo. Nós sentimos, chegou um período assim que eu pensei várias vezes em desistir. Cara, onde é que tá Deus no meio dessa bagunça aqui? Várias vezes. Sim. Porque pensa, nós não fomos preparados, né, para gerar um projeto, além de gerar, né, ter essa questão da gestão, do gerenciamento. E na verdade, o que Deus nos levou foi uma obra evangelística. Então só que foi amadurecendo as coisas e nós queríamos dar uma resposta também para a sociedade, para a comunidade, ampliar mesmo, né? Sabemos que o evangelho é suficiente para todas as coisas, mas o fato de nós podermos dar um reforço escolar, ensinar um outro idioma, a música, né? Recreação, você tem que expandir também, né? Recreação, alimento, porque é aquilo, outro dado que eu deixei de comunicar aqui, que a cada 10 crianças no Paraguai, 5
não têm acesso ao alimento básico. Cara. Em 2017, estudando saúde pública, eu vi isso. E o alimento básico deles é diferente do nosso aqui, né? E ali é uma situação bem precária das famílias, sabe? São famílias que às vezes vivem num barraco de 2x3, assim, no máximo. Todo mundo empilhado. Famílias disfuncionais, sabe? Sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem refeição. Outras que são um pouquinho melhor, sabe? Então, nós... Dentro disso, dentro dessa realidade, nasceu o propósito, né? Nós precisávamos dar uma resposta para isso, não tem como. Então, a minha história com o Paraguai, cara, começou quando eu era criança, sabe? 3, 4 anos de idade, assim. Meu pai era motorista de ônibus e a sede da empresa dele tinha... Da empresa que ele trabalhava tinha aqui em Foz do Iguaçu e tinha em Assunção. Então, eu viajava com ele, meu tio morava na sede, ele era gerente da sede em Assunção, e eu ficava lá 15, 20 dias, um mês. Aí meu pai voltava para Foz, quando meu pai voltava para lá, me trazia. E eu tinha esse contato, sabe? Eu tive esse contato com o interior do Paraguai. Quando eu comecei a tocar, 12, 13 anos, eu fui fazer parte de uma banda que hoje é uma igreja, Igreja Redenção, Família Redenção. E com essa banda, com esse ministério, nós viajávamos daí para o Paraguai. Para várias cidades, para vários campos aqui de outras igrejas, da Assembleia de Deus e outras igrejas. E aí nós vimos na prática essa escassez. Sim. Tanto de recursos, como de pessoas, como do básico, assim, sabe? Do comum, né? De infraestrutura. Então, hoje, por que é importante você compartilhar isso com a gente? Porque quando a gente olha hoje para um movimento que muitos brasileiros fazem em tom de missão, e eu não quero diminuir a missão de ninguém, eu acho que todo mundo está em missão. Sim. Mas você vê que há uma preferência maior da galera ir para os países mais desenvolvidos, né? Então, existe um gigantesco êxodo de líderes brasileiros indo para a Norte América, né? Indo para a Europa, indo para países que são mais desenvolvidos que o Brasil. E quase ninguém faz um movimento para o Paraguai, né? A gente foi num encontro, eu acho que em 2020. Estava no Wave? Não. Foi na Cidade Leste? Não. A gente estava num encontro com líderes paraguaios e uma das coisas que o Rocias, que era um dos líderes, levantou, ele falou assim: quando você pensa num movimento evangelístico na Argentina, um movimento de avivamento, você tem o Toma Tu Lugar. Quando você pensa no movimento evangelístico e avivamento no Brasil, você tem o Dunamis, você tem o Som do Reino, e, enfim, falou ali alguns nomes de alguns movimentos. Ele falou assim: e quando você pensa no Paraguai, não tem nada, cara. Meu Deus. Não tem. Ninguém que faz um movimento de vir para cá. E por isso que é relevante, Jeff, isso que a gente está conversando, porque aquilo que você falou lá atrás, cara, não você viu o final dos homens, mas ninguém está trabalhando na contenção. E vocês saíram da cidade de vocês para trabalhar nessa contenção, né? Hoje, há 6 anos, tipo assim, o que vocês conseguem ver, assim, de quando vocês chegaram e a mudança dessas crianças, da cultura Sim. do reino mesmo invadindo dentro delas? O que você pode ver de forma comportamental nelas? O que mudou? Literalmente tudo. Ainda que nós hoje estamos lá no domingo, né? E agora com a igreja nos dias de culto. Então, assim, eles ainda passam mais tempo na comunidade, né? Do que dentro da igreja. Porém, assim, a resposta de educação, de fé mesmo, é completamente diferente. Os princípios do reino vai entrando, Vai, né, cara? vai. E o maior sonho nosso em Deus era, de fato, estabelecer uma igreja, né? E nós buscando isso, querendo isso, porém eu sabia que não era para mim, sabe? Sei lá, chegar lá, ser pastor da igreja, vou fundar uma igreja. Não. Deus um dia me comunicou que eu ia abrir caminho, ceifeiro ali, né? Ia abrir caminho. E lógico que é difícil, né? Algo que o Senhor deu para você, que você gerou, que você gera um apego, chegar o momento que você pegar e abrir mão
Porque eu creio que assim, ó, ninguém ama mais aquelas crianças, aquela família, aquela comunidade que o Senhor. O meu amor é incrível, é genuíno, mas não é maior que o do Senhor. Então, se chegou o tempo de eu sair e entregar para uma igreja, entregar para alguém que chegou, né? Então, e nós estamos passando por esse processo, né? Nós trabalhamos junto com a igreja agora. Nós somos uma extensão dessa igreja que está lá. Nós somos a veia evangelística ali para trazer. Mas hoje nós temos um casal de pastores lá. Uau, que incrível, cara. Que entenderam o chamado, o propósito e o tempo, né? Que não estão lá atrás de recursos, sabe? De um status. Porque apareceram muitos na jornada. Tem dois amigos nossos, inclusive ele é diretor da Isabela, Fernando e a Elis, né? Estão lá servindo com eles, vocês, né? E eles que o pastor deles, né, apresentou para nós como os futuros pastores. Uau, e eles estão na frente da igreja lá. Cara, que incrível, cara. E tem sido incrível, incrível. E aí nós temos que ir abrindo mão, né? Dando autonomia, demonstrando para a comunidade também, né? Esse relacionamento que nós temos com eles. Descentralizando, né? Descentralizando. E como existe, isso que você falou é muito importante, uma dificuldade da galera sair um pouco do foco, né? Da ênfase e compartilhar. Sim. É impossível você fazer algo que gere um alcance de muitos anos, algo que não termine em você, né? Sem você compartilhar. A gente vê isso ao exemplo de Cristo, que se dedicou 3 anos e meio de ministério com 12 homens e chegava para esses caras e falava assim, vocês vão fazer coisas maiores do que essa. Imagina, Jesus tá ali curando as pessoas, cara. Tem coxo levantando, tem cego voltando à vida, né? Voltando a ver, tem morto voltando à vida. E Jesus chega para eles e fala assim, vocês vão fazer coisas maiores do que essa. Porque Jesus tava falando assim, cara, o alcance de vocês vai continuar, vai permanecer. E nós estamos aqui há 2000 anos depois, continuando o ministério de Jesus, né? E como isso é importante, o que nós estamos começando, às vezes a gente pensa assim, cara, a gente está começando algo, mas a gente se sente tão dono daquilo que isso começa e termina em você. E, cara, se começa e termina em você, brother, beleza, tranquilo, tem uma data de validade, daqui a 40, 50, 60 anos de ministério, acabou, já era, ninguém vai conseguir fazer, né? E você está fazendo o caminho contrário, né? E para transformar, né, uma cultura, para estabelecer uma cultura, na verdade, né? Não tem como, pastor, terminar em nós, né? Sim. E eu acredito que por isso, assim, que o Senhor nos moveu também a trabalharmos com criança. Porque nós vemos os dados, assim, tem a APEC fala que a partir dos 30 anos, 1% dessas pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Então, o senhor imagina... O que é PEC, por favor? A APEC é uma associação, né? Não é nem associação. A PEC é um Ministério Evangelístico Infantil que tem no Brasil, que eles trabalham capacitando, preparando pessoas, material, recurso. E é bem interessante que eles têm uns dados assim, porque eles tentam não, na verdade eles apresentam a importância do ministério infantil, do evangelismo infantil. Então, eles divulgam esses dados, sabe? Entendi. De e pesquisa. 1% após os 30 anos. É porque o cara já aprendeu, né? 30 anos, eu tenho 33, você tem 32. Cara, 30 anos você já tá com a sua cabeça... Os coaches gostam muito dessa palavra, mindset. Você tá com a sua cabeça formada, o seu caráter formado. Muitos de nós já com a vida já ali. Cara, tô casado, eu já tenho 2 filhos. Tipo, você já tá com a vida encaminhada. Então, para você mudar tudo isso, né? Então, imagina. E as crianças é a esponjinha, né? Então, para mudar uma cultura, uma nação, se nós não investirmos nas crianças... Cara, eu quero usar esse tempo aqui também para agradecer a Deus pela sua vida, porque Amém. Quando nós estávamos congregando juntos, você estava voluntário de criança lá na igreja. E um dia viveram uma experiência muito forte e o Isaac estava junto, né? E o Isaac sempre foi um menino muito doce, muito querido, muito apaixonado por Jesus. Mas não sei se você sabe, domingo nós estávamos na reunião de culto e eu faço um movimento muito intencional
de discipular o Isaac. O Isaac, eu falo para ele que ele é meu discípulo número 1, né, cara? Eu sirvo ao ministério pastoral na igreja e a gente viu muitos pastores perdendo seus filhos por darem prioridade para as outras pessoas. E eu decidi no Senhor, sabe, pela misericórdia do Senhor, fazer um movimento diferente. E domingo o pastor Tiago estava ministrando a palavra, a pregação, e eu estava ministrando com o teclado. E no momento final do culto, cara, que ele foi fazer um apelo, o Isaac levantou do lugar, cara. Uau. Voluntariamente, em lágrimas, Glória cara. a Deus. Ajoelhou no pé do púlpito, em lágrimas, cara, fazendo a confissão de fé dele, dizendo que Jesus era o centro da vida dele. Aí, cara, uma criança de 10 anos, cara, que foi tocada pelo Espírito Santo e que Deus usou a vida de homens como você, brother, sabe? Então, quem que pode mensurar, Jeff, o alcance dessas sementes, cara? O que é uma semente? Uma semente é algo que foi lançado pela terra e morreu, cara. Vocês vieram de Bauru aqui pro Paraguai, aqui pra Foz do Iguaçu, pra quê? Pra semear, cara. Nem tem a ver com a medicina. A gente nem falou da medicina, mas nem tem a ver com a medicina, nem tem a ver com ficar rico, com recursos. Não. Tem a ver com a semente, sabe, cara? A semente. E quem que pode mensurar o que essas crianças vão viver nos próximos anos? Só o Senhor, né? Só o Senhor. Deixa eu te perguntar. Vocês pretendem expandir a Missão Raiá? Ela vai ficar no Paraguai? Ela vai expandir dentro do Paraguai? Quais os planos para o futuro? Muito interessante isso. Até quando foi gerado essa questão do nome, do propósito, da visão, era justamente isso, né? Até que o Senhor começou a trazer os voluntários, a maioria é estudante de medicina, as pessoas, tudo, cada um de um lugar, cada um vai para um lugar. Fenômeno, né, cara? O Paraguai é um fenômeno. Então, o Senhor, o manifesto é por onde estiverem, né? Então, a ideia era gerar uma cultura até na equipe mesmo, para que por onde eles estivessem, eles manifestassem Jesus. Uau. De forma intencional mesmo, daquilo que eles viveram ali, daquilo que eles presenciaram. Porque nós temos vivido grandes coisas ali no Senhor, pastor. Eu não sei se você tem o censo atualizado de quantidade de brasileiros estudando medicina no Paraguai hoje. Não tenho, mas o ano passado, só aqui em Cidade do Leste, tinha 35 mil documentado. Meu Deus, porque eu tenho um censo de 2017 que era em torno de 20 a 22 mil brasileiros. Aumentou então. Isso documentado, tá? Daí o senhor pega que nem na minha turma, que eu tô no 4º ano. Sim. Pelo menos 20% da turma não tem documento ainda. Meu Deus, cara. Tá estudando, mas tá no processo de documentação. E claro que a pandemia em si levou muitos também, tá? Deu uma... mas deu um boom agora de novo. A gente tem sentido na realidade da Igreja do Paraguai. E o que acontece, né? Não é a festa que o pessoal espera também, né? É medicina como em qualquer outro lugar. As pessoas acham que vai encontrar facilidade, né? É caro o aluguel, sim, é caro pra morar, cultura, é dificuldade de passar na ponte. Sozinho, sem família aqui, presente, não é fácil não, só o Senhor mesmo para sustentar, né? Sim. Então... E sabe o que é muito interessante, cara? É que a gente tem pensado muito na igreja. Nós também estamos com a igreja no Paraguai e nós temos pensado muito a igreja no Paraguai como um campo missionário. Porque... por exemplo, o nosso co-host aqui no podcast, ele é um árabe convertido ao evangelho, né? E qual a possibilidade de um pastor entrar num país islâmico ou hinduísta ou qualquer outra religião para evangelizar? Zero. Só que um médico entra. E esse foi o propósito de vir para cá, né? Sim, quando nós decidimos nos mover, que o Senhor deu a direção. Justamente nós estávamos no Mato Grosso, trabalhando com o povo indígena, e tinha alguns lugares ali, algumas aldeias, que nós não poderíamos entrar com o evangelho. Uma porque eles tinham a religião deles, eles não aceitavam. Outra porque a FUNAI falava que nós éramos contra a cultura mesmo e atrapalhávamos o desenvolvimento, né, da cultura deles e a preservação também. Aí teve um que tinha uma senhora doente.
E os pajé lá, tudo fazendo, né? Os seus rituais e tudo. E ouviram falar de nós que estávamos na outra, né? E nós fomos convidados para ir lá orar por ela. E naquele momento, em outros lugares ali, não deixaram nós entrarmos, sabe? E eu fiz uma oração muito sincera assim pro Senhor. Falei, Senhor, se eu fosse um profissional da área da saúde aqui, um médico, essas portas estariam abertas. E naquilo eu fui embora. Já estava com a Carol. E o Senhor começou a fechar as portas de tudo, assim, ó, no sentido profissional. No sentido profissional, não. Não é que fechou as portas. Começou a me colocar uma sensação de insatisfação. Tava trabalhando um pouco, ganhando bem, conseguindo estar na obra, né, envolvido. Minha esposa não precisava nem trabalhar assim, né? Tipo, a gente conseguia se manter lá. Só que aquilo, queimando dentro. Queimando. Tentei fazer enfermagem lá. Falei, vou trocar o curso para enfermagem. Não deu certo, continuei orando. Aí nós íamos construir a nossa casa. Aprovou a planta na prefeitura, estava fazendo movimentação. O senhor já tinha me comunicado e eu comuniquei a Carol. Falei assim, amor, é o seguinte, o senhor está falando, né? Só que se for de Deus, ele vai falar com você também. E passou. E cultos, nós sendo ministrados, né? Tudo, sem falar muito para as pessoas, gerando mesmo no Espírito, em Deus. O dia que aprovou a planta, ela pegou e falou assim, ó, pode abortar. Deus não mandou nós irmos embora? O que a gente vai construir aqui? Meu Deus, cara. Não, daí quando fala com a mulher, meu amigo. Eu gosto muito, que o pastor Juscelio fala assim, ó, você não ouve o Espírito Santo, ouve sua mulher. Ouve sua mulher. E foi muito isso. E quando o senhor começou a comunicar de medicina, eu achei que eu fosse estudar na Europa. Ou no mínimo na Argentina. Federal. Não, por quê? O senhor vai dar sabedoria pra passar na prova. Aí o senhor me deu uma visão da igreja. Uau, cara. Deu uma visão da igreja, eu lembro claramente, assim, ó. O senhor me deu uma visão, era tijolinho à vista, tinha umas grades, assim, parecendo uma quadra mesmo. E tinha um banner do Luiz Hermínio. Um banner azul, bebê, assim, ó, com a foto dele. E passou que depois dessa visão, um amigo meu me chamou pra vir aqui. Falou assim, eu vou fazer umas compras lá, tudo, só que eu não queria ir sozinho, vamos comigo. Aí vocês passaram na Beira Rio? Acredita? Parou no hotel. Cara, foi eu que fiz aquele banner, mano, aniversário da igreja. Parou no hotel, pastor. Pediu... Nossa, agora que você falou azul, bebê, eu lembrei, cara. Pedimos o táxi passou ali, me deu aquele negócio. Eu falei, meu Deus. Não pode ser. E eu nem sabia ainda que era aqui, nada. Eu falei, senhor, mas o senhor falou que eu ia cultuar nessa igreja e é aqui e tal. Aí movimentou, né? O senhor movimentou todas as coisas lá. Eu tinha passado num concurso da polícia em tudo, na fase final lá, na investigação social. Deu certo também, mas meu nome não saiu na posse. Aí eu fiquei mal e o senhor, sabe, falando comigo, mas eu já tinha gerado um processo de desligamento da academia, onde eu trabalhava. Entendi. Sabe? E eu falei, nossa, como que eu vou falar de novo agora que eu vou embora? Né? E tipo, depois não dá certo de novo, sabe aquilo? Sim, eu tenho que voltar, pedir de novo. Aí eu com esse medo, um dos últimos cultos lá que o senhor falou comigo, o pastor ministrou lá sobre uma palavra, vencendo o medo e tal, e no final, um pastor que não sabia do que Deus estava me comunicando, veio orar por mim, e foi incrível que ele pegou, eu tinha acabado de falar assim pro Senhor, Senhor, será que eu só não quero estudar medicina pelo status, né? Enfim, por dinheiro, O Senhor pegou, e eu perguntando, será que é o Senhor mesmo que está me chamando, né? Esse pastor veio e usou a passagem, quando Pedro anda sobre as águas. Ele falou, os outros discípulos estavam no barco com Pedro, mas uma das traduções falam assim que Pedro ouviu a voz do Senhor. Então, tipo, é a voz do Senhor que está te chamando. E ainda que você... ande sobre as águas. Ainda que você afunde... A mão do Senhor tá lá para te puxar de novo, meu amor. Pastor, eu saí daquilo ali parecendo que eu era super-homem. Saí da igreja ali... Tinha essa dificuldade, assim, com medo do financeiro, claro, né? Porque, assim, nós vemos de uma família humilde, né? Tudo assim... A moeda aqui oscilou muito de 2017 para cá, principalmente. Não tínhamos ninguém, assim, para nos sustentar, nos manter aqui, nada. Sim.
Só que dentro dessa palavra aí, vencendo o medo, o Senhor já tinha me habilitado nisso. Eu saí da igreja. Esse mesmo amigo que veio comigo pra cá, me ligou e falou, Jefferson, tá onde? Eu falei, eu tô saindo da igreja. Ele vem aqui em casa. E eu compartilhei, né, o que o Senhor tava falando. Ele falou, é o seguinte, eu preciso abrir uma empresa no Paraguai. Ele trabalha com recuperação de HD. E ele falou, nós não conseguimos importar HD usado para o Brasil, porque existe uma lei e é lixo, né? Tem que fazer exportação de dentro. Ele falou assim, só que no Paraguai eu consigo. Então eu queria abrir uma empresa lá, eu sei que você não está indo lá para esse propósito, mas eu queria daí pagar o aluguel de vocês vão cuidar da empresa, salário, tudo. Pode ir. Mano, que loucura. Ele falou, isso era domingo, né? Ele falou, essa semana nós já vamos lá ver a casa, tudo. Barbaridade. E o Senhor tinha comunicado, assim, pra mim que seria só o meio de vir mesmo. Porque deu 6 meses, não deu certo. Ele achou que fosse um pouquinho menos burocrático, né? E tudo mais. E o tempo daí também de documentação, tudo, não rolou. Mas era uma maneira do Senhor, de fato, nos impulsionar. E até a família, né? Nossa família, a família da Carol. Sim. Tipo, não, estão indo, estão... E a história é longa, pastor. Eu sei que tem muito tempo aqui. Que incrível. Não, eu gostaria de pedir para você uma coisa. Qual que hoje é a maior necessidade do Ministério Raiá, do Projeto Raiá? Hoje é a maior necessidade nossa. Lógico que nós poderíamos falar assim, recurso. Mas nós sabemos que recurso o Senhor provê. Mas pessoas. Pessoas comprometidas mesmo, assim, dispostas... E que amam o Senhor acima de todas as coisas, né? Porque ali, pastor, não é um lugar que você vai estar em evidência. É igual Davi. É escondido, né? Então, nós temos essa grande dificuldade. Graças a Deus, hoje nós temos uma equipe que, se não fosse eles mesmo, assim, o cuidado de Deus em nos presentear com eles, talvez nós já teríamos parado, tá? Eu acompanho, né, cara? E eu vejo que uma parte da galera que serve lá com vocês, João, Jenny, a galera ali, cara, é gente que frutifica muito na igreja local. Você vê como as coisas se conectam, né? Tipo, o cara que tá ali na igreja local, dando a vida ali por amor a Jesus mesmo, não é para aparecer para uma liderança, não é para angariar cargo. É o mesmo que tá lá dentro do Paraguai, lá servindo, ajudando na vida, nas pessoas, né? E é bem isso, que a experiência que nós temos hoje, nós temos a Amanda, né, que ela é líder da equipe em si, nós colocamos ela como líder. E ela na igreja local é braço lá também, entendeu? É líder do ministério de infantil, tem célula, sabe? Cuida de 12 lá pelo menos, é mega ativa, participa de tudo e mesmo assim deu uma resposta. Pois é, cara. Que doideira, né? Mas existe uma conta que dá para semear alguma coisa, um Pix, Existe. alguma coisa? Hoje, agora, nós estamos num momento assim de legalizar. Entendi. De legalizar por quê? Antes era só mantido por recurso próprio, né? Recurso meu e da Carol. E daí, quando entrava alguma doação, alguma coisa, nós prestávamos conta. Nós encontramos uma grande dificuldade de movimentar a documentação lá no Paraguai, né? Sim, é bem burocrático. E por ser uma república, tudo depende da assinatura do presidente para nós termos uma ONG. A documentação da igreja, cara, custou... Olha, eu não quero errar, não. Mas acho que custou entre 8 e 10 mil dólares. Cara. E que conseguiram rápido Não. Um processo de mais de um ano. E eu sei disso porque quando nós entramos lá num lugar... O pastor que cuidava daquele ambiente, ele não ia mais continuar o projeto no Paraguai e ele procurou a gente e falou assim, pastor, nós não vamos continuar o projeto no Paraguai, já que vocês estão indo para lá, eu sinto do Senhor de semear a documentação. Então, a única coisa que a gente vai fazer é mudar os nomes ali, mas ele semeou essa documentação que demorou, aí acho que entre 1 e 2 anos para ser liberado, porque é bem burocrático. Bem burocrático e assim, você precisa de contato, sabe? Tem outras pessoas que nós conhecemos ali que têm ministério há anos e estão nesse processo e não conseguem, sabe? Então,
Aí nós estamos justamente agora caminhando para isso, para termos uma conta específica, porque as pessoas que semeiam na minha, né? Tipo, semeiam para mim, e aí eu presto conta e tudo mais. Porém, nós de fato queremos, sabe, documentar. Existe um documento do local, que era como orfanato, que dá para nós usarmos, mas nós não queremos. Nós já, sabe? Vai colocar como igreja mesmo. Como igreja e é isso. Mas, então eu queria encorajar vocês aí, ó. Tá como Ministério Raiá no... Missão. Missão Raiá, né? Missão Raiá. Instagram, Missão Raiá, H-A-Y-A-H. Isso. Né? E manda uma DM, cara. Chama no direct os irmãos ali. Se disponibiliza para ofertar. Eu vi que a galera tá fazendo uma movimentação para ampliar as salas, melhorar a infraestrutura das salas, ampliar a infraestrutura da cozinha, né? Utensílios básicos, queridos. Utensílios básicos, coisas que nós podemos nos juntar. Talvez você que está aí assistindo ou que vai assistir posteriormente quer fazer uma semente de amor. Olha, eu fui profundamente tocado por esse testemunho, por essa história, por essa jornada. Eu quero participar. Muitas vezes aquilo que você falou no começo, cara, eu falei, uau, a gente quer fazer missão lá na África, a gente quer fazer missão longe. E, cara, às vezes a nossa oferta tá fazendo uma missão que a gente não vai conseguir chegar lá e executar, tá entendendo? Então, quero deixar aí esse convite mesmo para vocês. E, Jeff, queria que você desse umas considerações finais aí para nós aí, então. Bota aí. Maravilha. Você que fala tanto. Orem por nós. Foi mais fácil, mas foi mais fácil do que você imaginava. Foi. Gente, para mim é um desafio estar aqui, microfone, fone, luzes, câmera e ação, né? Não. Quem me conhece sabe. Por mais que não pareça, eu sou muito tímido, muito mesmo. Mas graças a Deus por esse momento, muito obrigado, pastor. Momentos como esse, como a Bíblia descreve, né, para nós, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Sim. Amém, mano. Sabe, eu tenho por você uma profunda gratidão, como eu disse antes. Existem alguns irmãos da nossa jornada que não importam as estações, os anos e os momentos e os lugares, a gente sente que o Cristo que está dentro comunica. Né? Isso mesmo. As crianças se mexem, né, no ventre. Então, eu tenho uma profunda gratidão a Deus pela sua vida. Oro para que o Senhor expanda vocês cada vez mais e que tudo aquilo que queima no coração de Jesus e também queima no coração de vocês possa vir à tona no tempo certo. Amém. Sem pressa, sem pressão, sem ansiedade, mas no tempo certo. Amém, pastor. Como podcast, a gente tem um brinde aqui para você. Eita! Esse é fato. Olha xícarazinha para você tomar seu café devocional aí, ó. Opa! Tenho que mandar um da missão agora. Olha aí, galera. Que bênção. Obrigado, pastor. Massa demais. Isso aí, por nada. Amigo, obrigado. Um abraço pra Carol. Um abraço pra todo mundo. Tá? Em breve eu vou lá fazer uma visita com vocês lá. Tá bom? Maravilha. E apareçam, vamos em casa, né? Vamos. Agora vamos. Semana passada no podcast, o pastor Cleiton já falou assim: a gente vai na oração. E você nunca foi na oração? Eu falei, não, eu vou. Aí marquei hoje de manhã, 5h30 da manhã, tava lá na oração. Aí ele falou assim: aqui, ó, tava lá, falou que ia vir e veio. Eu falei, não, só de palavra. E agora, como eu voltei com a rede social aí, vai ser mais fácil nós nos comunicarmos também. Então tá bom. Queridos, Maravilha. muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu espero que vocês tenham sido abençoados como eu fui abençoado. E FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. Jesus é o grande fato da nossa vida. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Valeu!